o incêndio não natural nas florestas do Canadá ou a força demoníaca do fogo, o caos total e absoluto da nova ordem. A Cabala segue com sua agenda de imposição do medo para nos manipular com suas chantagens e exigências permanentes, desde a guerra contra o terror, passando pelas inúmeras crises econômicas e o que foi chamado eufemisticamente de emergências de saúde. Temos vivido na fase do caos total e absoluto. Agora que as restrições da DVOC perderam força, estão tendo de gerar novas situações para continuarem a limitar as nossas liberdades. No início de junho, a paisagem de Nova York e de outros estados americanos mudou de cor por causa da fumaça de incêndios florestais no Canadá, que começaram na província de Quebec, influenciados pelo clima seco e quente, além de vários raios. Na foto, a Times Square, envolta em fumaça dos incêndios florestais no Canadá, na cidade de Nova York. A sua propagação foi rápida. De 36 incêndios iniciais, cresceu para mais de 100 após uma tempestade em 1º de junho. A névoa tóxica ficou tão grande que cruzou o Oceano Atlântico e escureceu os céus do sudoeste da Europa. O espectroradiômetro de resolução moderada no satélite Terra da NASA obteve esta imagem na manhã de 26 de junho. Na época, a fumaça pairava sobre o norte de Portugal e Espanha. Também alcançou o norte sobre outros países europeus, além do escopo desta imagem. Ao longo da semana, mais de 400 focos de incêndio queimavam as florestas canadenses, mais de 200 deles completamente fora de controle. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, classificou a situação vivida pelo país como aterrorizante durante uma conferência de imprensa onde compareceu juntamente com 6 ministros para sublinhar a gravidade do problema. Em todo o país, mais de 20 mil pessoas tiveram de ser evacuadas de suas casas, 15 mil delas somente em Quebec. Nas palavras de Stephen Pine, que foi bombeiro por 15 anos antes de virar professor de História Ambiental na Universidade do Arizona, a humanidade está vivendo a Era do Fogo. Abre aspas. Estamos criando com o fogo o equivalente à Era do Gelo. Troque o gelo pelo fogo. Há mudanças no nível do mar. Há extinções de espécies em massa. Temos incêndios em lugares onde há grandes geleiras, fecha aspas. Um relatório da ONU, produzido por mais de 50 cientistas, antecipa que a frequência e intensidade dos grandes incêndios vão aumentar 14% no fim desta década e 50% até o fim deste século. Para o professor Pine, no entanto, esse número subestima os incêndios, abre aspas. Tenho certeza de que os números foram pensados com cuidado, mas quase todas as previsões subestimaram os incêndios. Eles vêm acontecendo mais cedo e numa escala maior, fecha aspas. Mais de 4 milhões de hectares de terras foram atingidos, 12 vezes acima da média dos últimos 10 anos para esta época do ano, abre aspas. Isso é o equivalente a quase 10 milhões de campos de futebol, fecha aspas, disse o ministro de Preparação para Emergências do Canadá, Bill Blair, ao programa News Hour da BBC. Esta é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá, tanto que a fumaça desses incêndios cobriu uma grande área do leste da América do Norte e causou estragos em cidades como Nova York. Pouco mais de 800 quilômetros separam Quebec, no Canadá, de Nova York, nos Estados Unidos, mas os efeitos dos incêndios chegaram até a Big Apple. Uma neblina alaranjada cobriu o horizonte da cidade, escurecendo pontos de referência como a Estátua da Liberdade. Cerca de 111 milhões de pessoas nos Estados Unidos ficaram sob alerta de qualidade do ar devido aos incêndios, informou a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Especialistas disseram que a exposição a esse tipo de situação pode causar uma série de problemas de saúde.
Em estações de trem, ônibus e parques, as autoridades de saúde distribuíram máscaras e foram feitos comunicados para que as escolas públicas adotem um ensino remoto, ao menos por enquanto, ou seja, as mesmas restrições impostas na emergência da DVOC. Não há dúvidas de que os incêndios florestais canadenses estão sendo orquestrados pela cabala para envenenar nosso ar, água e solo, e assim reduzir a expectativa de vida em escala massiva. Esses incêndios não se comportaram como incêndios florestais normais. Em vez de se espalharem organicamente, todos esses incêndios irromperam exatamente ao mesmo tempo. Os incêndios florestais que começaram de forma não natural continuaram a se comportar de maneira diferente de qualquer outro incêndio na história. Além da fumaça, esses incêndios estão produzindo um forte odor químico que deixou dezenas de milhões de pessoas com fortes dores de cabeça e náuseas. De acordo com a grande mídia instrumentalizada, não há evidências de que a poluição contenha produtos químicos. Claro, ela há tempos vem nos dizendo para não acreditar no que podemos ver com nossos próprios olhos. Ela não explica, no entanto, por que a qualidade do ar é pior em cidades como Chicago, Pittsburgh, Detroit e Washington, D.C. do que no Canadá. Dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos estão respirando esse ar tóxico, enquanto a fumaça dos incêndios florestais canadenses se desloca para o sul, deixando o céu marrom escuro em algumas das maiores cidades do país. A situação não faz absolutamente nenhum sentido, a menos que seja parte de uma psyop habilmente criada contra a humanidade. A cabala está nos envenenando, reduzindo a expectativa de vida, despovoando o mundo e criando justificativas para adotar políticas draconianas de mudança climática, incluindo bloqueios e impostos punitivos. Estariam incendiando Quebec e Ontário como parte de um golpe de mudança climática? Ou alguém está criando literalmente uma enorme cortina de fumaça para que não possamos ver de verdade o que está se passando em nossos céus? Estariam usando armas de energia dirigida ou drones com lança-chamas para criar aquilo que a Cabala chama de força demoníaca do fogo? Como os incêndios florestais no Canadá estão fazendo uma boa publicidade inesperada para um videogame. A fumaça resultante dos incêndios florestais no Canadá é a propaganda perfeita para um videogame de uma forma deprimente. Em Diablo 4, a mãe de todos os demônios, Lilith, tenta escapar do inferno. Nos comentários, muitos fãs comentam sarcasticamente sobre o cenário ameaçador.
Você realmente começou um incêndio florestal perto da minha casa? É realmente implacável. Diablo 4 lucra com incêndios florestais na floresta do Canadá. As nuvens de fumaça laranja que podem ser vistas na cidade de Nova York sublinharam um pôster de anúncio de Diablo 4 de uma maneira desconfortável. Você pode ver a sinistra fumaça laranja que envolve Nova York atrás de uma faixa de Diablo 4 que diz Bem-vindo ao inferno, Nova York. É por isso que a propaganda se encaixa tão bem. Em Diablo 4, a mãe de todos os demônios, Lilith, tenta escapar do inferno. Na luta contra o mal, os jogadores são repetidamente confrontados com as crias do submundo de fogo. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.